Bom dia, irmãos. Hoje eu estou responsável pela EBD, nesse domingo, e eu quero primeiro fazer uma oração, pedir para que Deus nos abençoe nesse tempo aqui, nessa EBD. Deus querido, muito obrigado pelo cuidado do Senhor. Eu agradeço ao Pai por estar podendo passar essa mensagem para os meus irmãos, podemos estudar juntos, ó Pai, da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus. Abençoe e nos dê um tempo de aprendizado que seja para a honra e glória do Teu nome, para o crescimento da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, a gente tem estudado sobre a igreja e nós temos visto vários assuntos sobre relacionamento na igreja, sobre o crescimento da igreja, sobre o desenvolvimento da igreja. E hoje eu quero falar um pouquinho do papel dos filhos na família. Então é muito importante isso para nós aprendermos mais um pouquinho daquilo que nós já estamos estudando. A gente já viu que a igreja é o corpo de Cristo e que deve ser preservado, a comunhão, o relacionamento. Então é importante a gente ter esse relacionamento, essa comunhão. E nós temos também, diante desse relacionamento, dessa comunhão, é muito importante a gente entender que todos nós fazemos parte desse corpo de Cristo e que nós precisamos viver em harmonia. Agora, todos nós temos diferenças, nós temos pensamentos diferentes, mas porque Deus fez a gente com características diferentes. Mas nós temos que viver em comunhão, e Deus tem um propósito com isso. Então, a gente não pode viver com raiva, com briga, não pode ter desentendimento, a gente tem que acertar, tem que haver perdão, e isso é muito importante dentro do corpo de Cristo. E as mágoas, as coisas erradas que nós fazemos, e nós temos que estar acertando com os nossos irmãos. Então a gente tem estudado sobre isso, principalmente no livro de Efésios, a gente fala muito sobre o relacionamento da igreja. Então nós já vimos o papel da família, no corpo de Cristo. Nós já vimos também o papel dos pais na família, no corpo de Cristo. E hoje, nesse momento, a gente vai estar vendo o papel dos filhos na família, no corpo de Cristo. E eu quero ler aqui Efésios capítulo 6, é o livro que nós temos estudado, é o livro também que o pastor tem feito mensagens. Então eu quero ler aqui o capítulo 6, versículo de 1 a 3. Diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Nós temos visto que Efésios fala muito sobre relacionamentos, fala relacionamentos da igreja, mas também fala dos relacionamentos familiares. E aqui nós vamos discutir um pouquinho e falar um pouquinho sobre esse relacionamento dos filhos com os pais. Agora, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os filhos são bênção, é dádiva que Deus deu. É uma dádiva que Deus deu para cada um de nós que somos pais. Então é uma dádiva, é um presente de Deus, é uma bênção de Deus. E a Bíblia fala sobre isso, fala muito sobre isso, que os filhos são bênçãos, que eles são dados por Deus. Fala que Provérbios fala sobre isso, Salmos fala sobre isso, que os filhos são bênção do Senhor, é fruto do ventre, um galardão. Então isso é uma coisa maravilhosa, é uma bênção que Deus deu para nós. E é interessante que no passado as mulheres, a gente vê no passado, as mulheres tinham muitas dificuldades com relação a quando não tinham filhos. A gente vê lá Abraão tendo dificuldade com Sara e Abraão, e parece que ela sofria muito com isso. Na verdade, todas as mulheres que têm o desejo de ter filhos e não têm, elas sofrem muito.
Então, antigamente, e não só antigamente, como hoje, as mulheres sofrem muito, porque o filho é uma bênção de Deus, é uma herança que Deus nos deu. E diz que os filhos, eles são a herança do Senhor. Salmo 127 fala sobre isso. E também diz que os filhos dos filhos é uma honra, é uma herança. Então, os netos também são herança. E isso é muito gratificante para os pais, para os avós. O fato de uma mulher não ter filho faz com que ela muitas vezes sinta-se incompleta. E a gente tem visto isso hoje também, não só naquela época, mas também nos tempos atuais, né? Nós vemos muitas mães tentando fazer tratamento, tentando fazer várias coisas para conseguir ter um filho, né? Gerar um filho, né? Ter essa gestação. Mas a gente sabe que isso acontece, Deus tem abençoado algumas que não tinham filhos, Deus tem feito milagres e algumas têm podido ter, como Sara, depois Raquel e várias mulheres na Bíblia. A gente vê Deus fazendo esses milagres, e até hoje Deus tem feito milagres em algumas pessoas aí que não podiam ter filhos e hoje já têm filhos, né? Então é bênção de Deus. Agora, muitas vezes os pais reclamam dos seus filhos. Muitas vezes a gente vê pais falando: puxa, meu filho é desobediente, meu filho não me obedece, ele vive reclamando da vida, ele não me respeita. Mas muitas vezes isso é consequência da própria criação, dos próprios pais que não criaram, né? Em Provérbios nós vemos muito sobre isso. Então a maioria dos pais, na verdade, falham nessa criação. Em Provérbios, vamos abrir lá em Provérbios, capítulo 22. Capítulo 22 fala um pouquinho sobre essa questão da importância que os pais têm na criação dos filhos. E muitas vezes o filho é desobediente, às vezes o filho não tem respeitado os pais, porque os pais têm falhado. E em Provérbios 22, versículo 15 diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então a gente sabe que a criança já nasce insensata, ela já nasce com um pecado e ela precisa ser disciplinada. Aqui fala da vara, né? Talvez você não precisa bater no seu filho para disciplinar, tem vários meios de disciplina, mas aqui ele está falando da vara. Nós também temos no capítulo 29 de Provérbios, também fala um pouquinho sobre isso. Capítulo 29 de Provérbios, versículo 15 e versículo 17. Versículo 15: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. O versículo 17 desse mesmo capítulo: discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Então, irmãos, muitas vezes, na grande maioria, nós como pai temos falhado em disciplinar nossos filhos. E isso é uma consequência, o filho fica rebelde, às vezes não obedece, não honra o pai por causa da nossa imprudência, por causa da nossa desobediência em não seguir os princípios bíblicos. Então, nós pais temos uma responsabilidade muito grande. Então a gente não pode jogar a culpa dos nossos filhos se nós estamos criando nossos filhos de uma maneira errada. Assumir a nossa responsabilidade é muito importante. Então, esse primeiro aspecto que eu vi aqui, compartilhei com os irmãos, é da importância que os filhos têm para nós. Eles são herança, são responsabilidade nossa, e nós precisamos educá-los e ensiná-los nos princípios da palavra de Deus. Agora um segundo aspecto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui e estudarmos aqui nessa manhã é a responsabilidade do filho. O filho tem responsabilidade. Como eu disse no começo, né? O papel do filho na família. Então eu quero agora falar um pouquinho sobre essa responsabilidade que o filho tem. E a primeira característica, nós vimos aqui em Efésios 6, no começo ele diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Então o primeiro aspecto
que eu quero destacar aqui, dessa responsabilidade dos filhos, é que de obediência e submissão aos seus pais. E isso não é uma coisa opcional. Isso aqui é uma ordem, obedeçam. Obedeçam. Então, filhos, obedeçam aos seus pais. Submetam aos seus pais. Infelizmente, muitas vezes a pessoa tem entendido a questão de submissão de uma maneira errada. Acha que ser submisso é ser pisado, é ser humilhado, mas não é isso. Ser submisso é você entender que tem uma autoridade superior a você. Você entender que seu pai é superior a você e que você tem a incumbência de se submeter a ele. Ele tem mais experiência, ele tem mais conhecimento. E diz aqui, obedeçam aos seus pais. Então, filhos, obedeçam aos seus pais, sejam submissos aos seus pais. E é uma questão de reconhecer a autoridade que seu pai tem. Não faz sentido você desobedecer a ele, porque você está desobedecendo a Deus. Então, obedecer ao seu pai é o caminho certo. Principalmente você que é um filho cristão, você que tem um relacionamento já com Jesus. Então, você precisa entender isso, né? Que o seu pai é aquela pessoa que Deus incumbiu de dirigir você, de orientar você e de ensiná-lo nos caminhos corretos do Senhor. Então, a primeira característica é essa obediência, essa submissão aos seus pais. Então, é reconhecer que o seu pai é uma autoridade e que você está sob a direção dele, que Deus colocou seu pai na sua vida e tem feito, e você tem que entender isso, né? Muitas vezes os filhos também acham que os pais estão ultrapassados, né? E os pais não entendem de nada, não sabem de nada, mas os pais têm uma experiência muito maior do que os filhos, né? Vários anos já apanharam muito, já fizeram coisa errada, já aprenderam fazendo coisa errada, aprenderam que não devia fazer aquilo. Então as experiências do pai são válidas. Pode ser que seu pai não entenda muito bem de tecnologia, né? Não entenda muito bem de mexer com equipamentos hoje tecnológicos, mas o seu pai tem experiência de vida. Então é muito importante a obediência e a submissão aos seus pais. Há uma outra característica que nós encontramos aqui também, diz que no versículo 2, capítulo aí de Efésios capítulo 6, versículo 2, diz assim: honra teu pai e a tua mãe. Honrar. Isto é mandamento também. Nós vemos isso lá em Êxodo 20, 12, também fala: honra teu pai e a tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então é um mandamento com promessa. É um mandamento com promessa, honrar pai e mãe. E Paulo aqui em Efésios, ele está revendo esse princípio, né? Ele está revendo esse mandamento, que é honrar o pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então Paulo reescreve aqui, fala para aquela igreja, fala para os jovens daquela igreja, fala para os filhos daquela igreja, que é um mandamento do Senhor. É um mandamento reforçando aquilo que já foi dito nos antepassados. Então é muito importante você honrar seu pai, a sua mãe, para que os teus dias se prolonguem, para que você tenha vida, uma vida também em abundância. O respeito, ele brota de uma atitude interior que vem do relacionamento, do apreço com seu pai. É interessante que antigamente o relacionamento dos pais era um relacionamento meio truncado, né? Meio longe, era meio afastado. Hoje em dia o relacionamento é mais íntimo, de conversar, de compartilhar, de brincar junto, de fazer coisas juntos. Mas isso também tem uma coisa que afeta. Muitas vezes o filho acha que é um amigão. Então acaba desrespeitando, desonrando o pai. Mas não é isso. Não é porque seu pai é seu amigo, seu companheiro, que conversa com você, brinca com você, que você tem que respeitá-lo. Não, ao contrário. Você tem que respeitá-lo, né? Você não pode ignorar isso. Não podemos ignorar isso.
Agora, em relação a essa intimidade, o que tem acontecido é que muitas vezes o filho acha que por causa de ter essa intimidade ele acaba passando por cima do pai, né, e desrespeitando o pai. Então tem que tomar muito cuidado e entender que essa intimidade que você e seu pai têm é muito importante, mas que o seu pai, ele continua sendo superior a você, né? Você tem, lembra que eu falei sobre obediência, né, submissão? Então ele é superior, ele é o seu pai, ela é sua mãe, né? Então os seus pais têm essa função e você tem que respeitar isso. Então honrar e respeitar é muito importante. Por uma questão de modernidade, hoje em dia, muitas vezes os filhos têm menosprezado os pais e têm tratado, às vezes, o pai com pouco caso, achando que o pai não conhece das coisas, não entende das coisas. Mas é muito importante você entender que o seu pai tem muitas experiências, mesmo que ele não entenda muita coisa que você está passando, às vezes as coisas que você está estudando, as coisas que você tem visto, mas seu pai tem muita experiência de vida. Aquilo que eu já tinha falado um pouquinho antes. Então é muito importante você honrar seus pais. E pensando nisso, com essa questão de honra, também outro aspecto que a gente não pode deixar de lado é que os pais vão envelhecer. Seus pais estão envelhecendo, nós estamos envelhecendo. E com isso, muitas vezes a sociedade até passa um pensamento de que uma pessoa idosa, uma pessoa mais velha, ela é um peso. E isso não pode acontecer no nosso relacionamento. Nós, como filhos, não podemos ver os nossos pais idosos como um peso. Mas sim, nós podemos desfrutar desse momento para cuidar deles, abençoando-os, protegendo-os, né, e ajudando eles nessa fase. E vai acontecer, vai chegar o tempo que os pais vão estar debilitados, que já não vão poder fazer coisas sós, e os filhos têm que empenhar nisso. Os filhos têm que demonstrar esse carinho, esse afeto, né, cuidando dos pais já idosos, protegendo-os, dando amparo, porque é uma coisa pequena em vista daquilo que os seus pais já fizeram por você, que já fizeram por nós, né? E então vai chegar esse momento, vai chegar esse tempo, e é uma honra para você, filho, poder cuidar de seu pai. Há um terceiro aspecto que eu quero destacar aqui, dentro dessa questão de honrar os pais, de respeitar os pais, é que sobre amor e amizade. É preciso desenvolver um afeto, uma amizade, um carinho. Isso é muito importante. E muitas vezes os filhos esperam isso dos pais, mas também os pais esperam isso dos filhos. E você, como filho, você tem o privilégio, né, de dar uma flor para o seu pai, para sua mãe, para os seus pais. Você tem o privilégio de mandar um bilhete. Você tem o privilégio de chegar e falar uma frase de carinho, de amor: eu te amo, meu pai. Que bom estar junto com o Senhor, com a senhora, né? Desfrutar desse relacionamento, dessa amizade. Então nós precisamos pôr isso em prática, né? Os filhos precisam pôr isso em prática, né? Essas práticas de carinho, de afeto, ajuda muito no relacionamento familiar entre filhos e pais. Então não espere seu pai fazer as coisas, faça você como filho, faça isso. Faça momentos prazerosos com os seus pais, né? Não fique esperando, aproveite e faça. E fale palavras de amor, palavras de carinho, palavras de gratidão. Dê um beijo no seu pai, dê um beijo na sua mãe, demonstre carinho, né? Isso é muito importante. Demonstre gratidão por tudo aquilo que ele tem feito na sua vida. E em terceiro lugar aqui, queridos, para encerrar nosso estudo dessa manhã, eu quero falar um pouquinho em relação dos filhos que têm pais que não são cristãos, que não são crentes. E
Você como filho, você deve respeitar seu pai da mesma maneira que você respeita o seu pai se fosse cristão. Você tem que continuar respeitando ele, mesmo que ele não seja um cristão. E isso é muito importante. Você deve submissão a ele também. A única exceção é que se o seu pai pedir você fazer uma coisa errada, ou sua mãe, né, quem é responsável por você, pedir para que você faça uma coisa que vai contrária à sua fé cristã. Aí você precisa pegar a opinião de pessoas mais maduras, né, de pessoas que vão te ajudar, do seu discipulador, pessoas que vão te ajudar nessa área, né? Mas você tem que entender que seu pai é responsável por você. Então você tem que ver e avaliar o que ele está pedindo. Será que isso vai contrário à vontade de Deus, né? Vai denegrir a minha fé cristã? E pensando numa área muito importante, como você que tem pais que não são crentes, que não são cristãos, muito importante é você ganhar o seu pai, ele ganhar a confiança dele. Então, o seu exemplo em casa é muito importante. A sua maneira de viver, o jeito seu de agir, de falar na sua casa vai fazer muita diferença e seu pai vai ver tudo isso. Então é muito importante você dar um bom testemunho para os seus pais. É muito importante você desenvolver uma atitude que glorifique a Deus dentro da sua família, mesmo que seus pais não sejam cristãos. E eles vão ver e eles vão compreender que você é uma pessoa diferente, uma pessoa mudada. E para encerrar esse nosso estudo, irmãos, eu quero falar para vocês, pais, que nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos no caminho de Deus. Os nossos filhos, eles, apesar de nascer num lar cristão, apesar de vocês serem cristãos, eles precisam também aprender do Senhor Jesus. Eles precisam seguir Jesus pessoalmente, ter um compromisso com Cristo pessoalmente. Então, pais, tem a responsabilidade de levar o teu evangelho. Não é porque ele é filho de crente que ele é crentinho. Não, ele precisa entender e compreender da palavra de Deus. Ele precisa ser salvo também. E nós, como igreja, precisamos entender sempre isso, que os nossos filhos precisam ouvir, precisam meditar e precisam aprender da palavra de Deus. E os pais têm que ensinar. E filhos, honrem aos seus pais, obedeçam aos seus pais, porque isso é um mandamento com promessa. É um privilégio que nós temos. E, queridos irmãos, eu desejo um bom domingo a todos, que Deus abençoe e que essa EBD possa ter nos ensinado um pouquinho mais da palavra de Deus e nos ajudado a vivermos melhor como igreja. Um grande abraço, Deus continue abençoando e protegendo a todos. Amém.